Definitivamente, eu não era um aluno brilhante. Eu diria até que eu era um aluno medíocre. E o pior é que eu sofria. Gente, eu sofria. Olha, eu perdi a conta de quantas vezes eu acordava de manhã e orava. Eu pedia que me desse forças para aguentar mais um dia de aulas insuportáveis. Olha, gente, eu vou dizer uma coisa. Eu odiava. Aliás, eu odeio aulas chatas. Vocês também? Pois é. Sabe qual foi a grande ironia do destino? Foi que assim que eu me formei, eu fui convidado para ser professor na mesma escola, na mesma universidade que eu era aluno. E aí, olha, não teve jeito, da noite para o dia de pedra, eu virei vidraça. Bom, aí comecei uma verdadeira cruzada em busca de cursos, formações, informações que pudessem me mostrar caminhos para que eu me tornasse um professor menos chato. Olha, isso se tornou uma obsessão tão grande na minha vida, e durante tanto tempo, que eu acabei me tornando um capacitador de professores. Imagina! E aí um dia, depois de um treinamento, uma jornalista chegou para mim e me fez a seguinte pergunta: Ney, depois de tantos anos capacitando professores, você chegou a alguma conclusão do que por que muitas aulas ainda são chatas? E aí, sem pensar, eu respondi assim: porque muitos professores sofrem os efeitos de 3 maldições e nem percebem. A primeira maldição é a maldição do conhecimento. Em 1990, Elizabeth Newton, uma psicóloga com PhD, ela fez um estudo com esse título, onde ela apresentava que muitas pessoas que têm um autoconhecimento sobre um determinado assunto têm mais dificuldade de entender o que é não conhecer. Bom, isso acontece com alguns professores que, por conhecerem demais o seu assunto e não conhecerem técnicas de comunicação, se afastam dos alunos, não conseguem se conectar e as suas aulas são chatas. A segunda maldição é a maldição das 10.000 horas. Em 1993, Anders Ericsson era um psicólogo sueco. Ele mediu o tempo necessário para que uma pessoa chegue ao nível máximo de excelência em uma atividade. 10.000 horas era o tempo. Agora, imagina que loucura se você fizesse uma atividade durante 10.000 horas com uma técnica equivocada. Então, você seria um expert no erro. E é o que acontece com alguns professores que se dizem experientes e não mudam a forma de ministrar aulas e são experts em aulas chatas. A terceira maldição é a maldição do pau de selfie. Sabe, tira aquela foto, 30 pessoas na foto, e você, em 1 segundo, sabe se a foto está bonita ou feia. Por quê? Porque é só você que interessa na foto. Não é assim? Pois é, se sentir o centro do universo é o que acontece com alguns professores que se recusam a entender o que tem de mais moderno em termos de ensino e aprendizagem e acabam ensinando como eles aprenderam. E aí o aluno de hoje em dia não suporta esse tipo de aula. Pois é, se a jornalista continuasse a entrevista, talvez ela me perguntasse assim: Ney, baseado nessas 3 maldições, o que o professor deveria fazer para fugir delas? E eu diria: professor, ore, ouça o aluno, reveja a sua prática e estude comunicação, porque ninguém mais aguenta aulas chatas, né? Obrigado.